Mais uma vez com a paz do Senhor. Tem alguém que trouxe um playback? Quer louvar o Senhor com mais um hino? Bíblia, no livro de Josué, capítulo 2. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os pastores, obreiros, irmãos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Josué, capítulo 2. Toda honra e glória seja dado ao nome do nosso Senhor. Livro de Josué, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Olha o irmão que está do seu lado, às vezes não conseguiu encontrar o versículo, ajuda. Vamos ser companheiros, né, e ajudar uns aos outros. Está depois de Deuteronômio no Velho Testamento. Depois dos Pentateuco você vai encontrar Josué. Glória a Deus. Josué capítulo 2, versículo 1 a seguir. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 2. E enviou Josué os filhos de Num, 2 homens de Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti, entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, já sendo escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde que os homens foram. E depois a eles depressa, porque vos alcançareis. Porém ela tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu a terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que os fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam da além do Jordão, e os quais os destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus acima do céu e embaixo da terra. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência,
que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo, de que dareis vida ao meu pai, à minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, de tudo que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, e se não denunciardes este nosso negócio, e será porque dando-nos o Senhor a terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. 15. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença, daqui na Tua casa mais uma vez. Abençoa, Pai, cada um dos Teus filhos que aqui chegaram nessa noite, e aqueles que ainda vão chegar, tragam debaixo do Teu sangue, livra da mão do homem sanguinário, do acidente, livra de todo o mal, que a Tua igreja seja guardada e respaldada pelo sangue do Cordeiro. Assim nós te pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós lemos aqui uma passagem bíblica onde nos fala sobre uma promessa que Deus havia feito aos filhos de Israel. Quando eles estavam no Egito, Deus prometeu uma terra que manaria leite e mel. Na verdade, eles chegaram à terra. A Bíblia diz que eles passaram, aproximaram da terra. Moisés vai enviar espias à terra. Nós vemos que quando eles retornam daquela visita que eles foram fazer, eles voltaram impressionados, porque na verdade a terra era muito boa, a terra era fértil, a terra era da forma que o Senhor havia prometido, era a bênção, era a vitória que eles tinham para receber. Mas logo em seguida, após a morte de Moisés, nós sabemos que Josué vai assumir aquele cargo de administrar, de liderar aquele povo. Agora Josué vai conquistar a primeira cidade. Logo após passarem o Jordão, eles tinham uma cidade para ser conquistada, e o nome dessa cidade era Jericó. Então o que eles vão fazer? Eles vão enviar espias àquela terra. Ele vai enviar 2 homens, no texto que nós lemos, para que eles pudessem observar como que eles deveriam agir, qual a estratégia que eles deveriam usar, para que eles pudessem então ter bom êxito e vitória diante daquela conquista. E assim os 2 homens, filhos de Israel, são enviados para aquela missão. E a Bíblia vai nos dizer que eles, chegando na casa daquela mulher, aquela mulher era uma prostituta. Ali eles tinham 2 opções: ou eles iam para um hotel, ou eles iam para um bordel. Então eles, sabendo que se eles fossem para o motel, eles teriam uma grande dificuldade, porque logo seriam identificados. Então eles procuraram com uma estratégia estar naquele lugar onde estava, era a casa da meretriz chamada Raabe. E a Bíblia diz que eles, chegando lá, eles passam a noite ali naquele lugar. Mas mesmo ali alguém observa e achou que eles eram diferentes, e disse: olha, tem alguém, eu creio que é do povo de Israel, que está aqui, ó rei, espiando a cidade. Eles estão armando alguma coisa. O rei, mais do que depressa, envia à casa de Raabe aqueles seus soldados, para que eles pudessem chegar lá e surpreender aqueles homens. Então quando eles chegam à casa de Raabe, Raabe esconde eles em cima do telhado. E eles chegam dizendo: olha, viemos aqui porque 2 homens assim, assim. Ela diz: realmente, eles estiveram aqui, mas saíram, quando eu fechava a porta, eles saíram já escuro, e eu não sei para onde eles foram. Vai atrás, talvez vocês consigam encontrar eles. E a Bíblia diz que aqui, ali naquele lugar, aquela mulher, antes que eles dormissem, quando os homens foram em busca deles no lugar onde eles não estavam, antes que eles dormissem novamente, ela sobe até eles e diz: eu agi de benevolência com vocês, agora eu quero que vocês ajam de benevolência comigo também. Eu quero fazer aqui, quero que vocês façam um trato comigo. Eu sei quem é o Deus que vocês servem.
Nós temos ouvido falar das maravilhas que o Deus de vocês faz. E eu tenho visto, a notícia tem andado, e as pessoas dizem que o Deus que vocês servem abriram o mar, e vocês passaram por pé enxuto, sem ter uma gota d'água. Então, quando essa notícia chegou, eu sei que vocês conquistaram os reis. E então, por isso, todo o povo aqui está amedrontado, com medo do povo de Israel. Porque esse Deus que vocês servem é forte, é poderoso e é grande. Então, queridos e amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que eles fazem um trato com aquela mulher, aquela prostituta, chamada Raabe, e diz para ela: da forma que você nos deu amparo, nos deu guarida, e se prometer não falar nada, quando viermos e conquistarmos essa terra, nós também salvaremos e pouparemos a vida sua e de todos aqueles que estiverem com você. Então nós vemos aqui algo surpreendente na vida dessa mulher, porque no último versículo que nós lemos aqui, no versículo 15, que nós lemos, diz assim: ela então os fez descer por uma corda, pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Ou seja, ela estava sobre o muro. A Bíblia vai nos dizer, as histórias diz que os muros de Jericó, eles tinham no mínimo 6 metros de largura, de 9 a 10 metros de altura. Eram muralhas intransponíveis, eram muralhas que seriam muito difíceis de ser transportadas, por causa, na ótica humana, era impossível alguém transpor as muralhas de Jericó. Mas o que eu quero falar não é acerca da queda das muralhas de Jericó nessa noite. O que eu quero falar aqui não é referente às voltas que eles deram em volta das muralhas de Jericó, para que no 7º dia elas caíssem por terra. Mas o que eu quero falar aqui nessa noite é sobre algo importante, que aquela mulher, mesmo sendo uma mulher prostituta, teve uma visão que muitos na atualidade, ou até mesmo naquela época, jamais teria. Nós vamos ver aquela mulher tomando uma decisão. A Raabe toma uma decisão, e nós, olhando a palavra de Deus, nós vamos entender que ela dá amparo para os filhos de Israel, ao povo que ali foi. Os 2 homens são amparados por ela. Agora, se nós olharmos aqui, e nessa noite entendermos aqui essa palavra, esse texto, ele é um texto que vai nos trazer uma exortação, para que nós possamos estar apercebidos quanto à nossa vida diante do Senhor. Então, o texto que nós lemos, nós vimos aqui, que tomar decisão, aquela mulher tomou uma decisão. E que decisão ela tomou? A Bíblia diz que ela morava em cima dos muros, por causa do tamanho e da largura que tinha aqueles muros, davam para pessoas morar em cima dele. Mas ela toma uma atitude de quê? Descer do muro. Aquela mulher não queria mais viver em cima do muro. Aquela mulher estava tomando uma decisão de descer do muro. E o que é descer do muro? É tomar partido, é tomar uma decisão, é fazer uma escolha. Nós entendemos e vemos aqui que muitas pessoas já deixou de receber inúmeras bênçãos por não tomar decisões de sair de cima do muro. E quando nós falamos de sair de cima do muro, nós estamos dizendo em pessoas que estão vivendo em uma indecisão. Não sabe se vão, não sabe se fica, não sabe se permanece, ou não sabe se vai desistir. Mas eu quero te dizer que a Bíblia vai dizer em 1 Reis capítulo 18, no versículo 21, Deus vai usar o profeta Elias e vai dizer: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Vocês precisam escolher a que Deus irão servir, se a Baal ou se ao Deus de Israel. Então isso é questão de decisão. E Raabe já tinha decidido a descer daquele muro e tomar uma decisão própria na sua vida. Josué também, no capítulo 24, versículo 15, ele vai dizer também:
Hoje vocês devem escolher a quem vocês irão servir, se aos deuses ou ao Deus de Israel. Se nós olharmos Apocalipse 3, no versículo 15 e versículo 16, nós vamos ver que havia uma igreja que não era nem morna e nem quente, e eles não tinham uma decisão própria, e por causa da atitude deles, o Senhor estava para vomitá-los da boca dele. O que eu quero nessa noite que você entenda, que nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos uma mulher que era desacreditada pela sociedade, mas que conseguiu ver aquilo que muitos não conseguiriam ver nos dias da atualidade que estamos vivendo. Ela tomou uma decisão de ocultar, de esconder os espias. Ela preferiu estar do lado de Deus do que do lado da cidade de Jericó, que já se havia corrompido pelos seus costumes, pelos deuses que adorava. Cada situação estava cada dia mais pior. Então ela decide descer do muro. Raabe morava no muro, mas ela não ficou em cima do muro. Ela morava lá, mas agora ela já tinha decidido tomar uma atitude de deixar aquele lugar, ou deixar aquela vida. A vida que ela vivia era uma vida de escrava, uma vida de uma pessoa, uma prostituta. Ela não tinha valor algum, e ela decidiu tomar uma atitude. Descendo do muro, a vida dela seria mudada. E como é que ela ia descer do muro? Era tendo a estratégia certa, porque se o Deus de Israel ia tomar a cidade, então ela tinha condições de bradar o grito da vitória junto com Israel, porque assim ela conseguiu entender a oportunidade que Deus estava lhe dando. Porque Raabe preferiu apoiar o povo de Deus em vez de denunciar os espias de Josué. Quais foram os motivos, irmão? Porque se ela morava lá, está morando na cidade, pertencia àquela cidade, e por que Raabe preferiu esconder, ocultar os espias para que não fossem presos? Nós vamos ver, no primeiro motivo foi o seguinte: o primeiro motivo, ela bem conhecia a decadência do seu povo, ou seja, ela já reconhecia que a situação de Jericó estava indo de mal a pior. É isso que nós precisamos frisar e entender nessa noite. Nós, como igreja de Deus, nós temos que entender que em 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, ou seja, a situação e o estado de Jericó era deplorável, não havia mais esperança, não havia mais situação. Então aquela mulher, ela conseguiu entender que aquele povo, se continuasse do jeito que estava, o final deles era a morte. E nessa noite nós, como cristãos, precisamos perceber que quando não estivermos bem, quando nós estivermos em meio tomar decisão, se desce do muro ou não desce, é momento de refletir para que a decisão seja certa. Temos que tomar cuidado, porque no decorrer da caminhada, às vezes vamos nos afastando de Deus, vamos nos distanciando de Deus, e quando percebemos, já estamos até mesmo caídos, sem ter nenhuma expectativa de vida. Era a condição de Jericó. Não adiantava as potências e os muros fortes que tinha, porque eles já haviam se corrompido e estava caminhando para a morte. A prostituta, talvez, com certeza, ela era a pessoa mais ideal para entender a condição daquela cidade. Por quê? Porque num prostíbulo, quantos homens que se apresentavam ali onde ela estava? Homens de posição, homens que muitas das vezes, aparentemente, você olha e diz: esse homem é um homem de posição, mas tem fraquezas, e muitas das vezes estão envolvidos na prostituição. Então ela conhecia ali lideranças da cidade de Jericó, comandantes que estavam constantemente ali naquele lugar, se prostituindo ou adulterando. Então aquela mulher conhecia
que os homens, apesar da posição que eles tinham, a vida na realidade deles não estava mais da forma que deveria estar. Então ela fez um diagnóstico e entendeu que aquela cidade estava vivendo grande perigo. É tanto que, se nós vermos o texto, ela vai dizer que o povo estava desmaiando de medo. Eles estavam tão preocupados com o povo de Israel, que agora eles vão cerrar as portas. No capítulo 6 diz que as portas foram cerradas, de forma que ninguém entrava e nem saía, por causa do povo de Deus, porque eles sabiam que o povo de Israel a qualquer momento iria conquistar. Então aquela mulher conseguiu identificar, mesmo sendo uma prostituta, que Jericó já estava no maligno, que Jericó estava andando de mal a pior, que Jericó, os dias delas estava contado. E nós precisamos, igreja do Senhor, tomar decisões como aquela mulher. Ela disse: eu vou preferir estar do lado do povo de Deus do que ficar aqui desse lado, porque aqui não há vida, aqui só haverá morte. E nesses dias nós precisamos anunciar às pessoas que precisam descer do muro. É preciso descer do muro da indecisão. É preciso tomar a atitude certa, no momento certo, para que a nossa vida seja salva. Porque os dias são maus, e nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. A Bíblia diz, em Romanos 3, no versículo 12, todos estavam desviados, todos só faziam mal. Era a condição de Jericó. O povo estava desviado, o povo só fazia e praticava aquilo que era mal. Então Raabe não ficou em cima do muro, porque a Bíblia vai dizer, se olharmos a palavra do Senhor em Efésios 2:1, Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos de pecado. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos de pecado. Aquela mulher era uma prostituta, aquela mulher não tinha nenhum valor, aquela mulher para aquela sociedade era desprezada, mas ela tinha uma esperança, ela tinha uma confiança, que se ela obedecesse à voz do Deus de Israel, se ela se humilhasse diante da presença do Senhor, ela seria viva novamente. A sua vida, aquilo que era morte, passaria a viver. Aquilo que estava ali no lamaçal ia sair de lá, ia se firmar na rocha, ia ter uma nova novidade de vida. Sabe o que é isso? Jesus tem poder de resgatar o mais vil pecador. Jesus falou com Raabe, o Deus de Israel falou no coração de Raabe, e ela ouviu a voz do Senhor. Entre tomar uma decisão de servir a Deus ou continuar servindo a este mundo, à beira da destruição, o que você que está aqui acha melhor? Entre servir a Deus ou servir a esse mundo que está para ser eliminado, o que é melhor? É claro, irmão, não é preciso ser nenhum teólogo, não é preciso ser nenhum pedagogo, não é preciso ser um mestrado em teologia, ter um mestrado em teologia. Você só precisa ser inteligente, você só precisa usar a sua memória, a sua cabeça, a sua mente, para você entender que esse mundo, por mais bonito e atrativo que ele pareça ser, ele está a um fio para ser destruído, e ainda tem pessoas em cima do muro, sem saber se fica na casa de Deus, ou se vai fazer a vontade da carne, ou se vai viver os bel prazeres da vida. Mas Raabe estava decidida. Ela disse: a minha vida aqui é como uma prostituta, eu não tenho nenhum valor para eles, mas eu tenho fé e eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo me dará vitória. A partir de hoje eu vou colocar e fazer uma aliança com o Deus de Israel. Então desça do muro agora mesmo para servir a Deus, porque isso é muito melhor. Se você tem dúvida em servir a Deus, em nome de Jesus Cristo, não fique em cima do muro, sirva a Deus com alegria, faça a obra de Deus com dignidade, porque esse mundo aí nada presta, irmão. Isso aí é podridão.
Isso aí é como no tempo de Jericó, lá só havia aquilo que não prestava: idolatria, prostituição, adultério, matança, guerra, perseguição. Mas Deus tem o melhor para o seu povo. Deus tem bênção para mim e para ti, e nós precisamos tomar a decisão. Então a primeira decisão ela toma, ela queria descer daquele muro. Segundo motivo, que ela sabia que o seu povo jamais a trataria com dignidade. Primeiro ponto aqui nós vemos que ela conhecia a decadência do povo, ela sabia que a situação do povo dela não era bom. Então a primeira coisa que ela resolve esconder os espias e mentir para o povo onde ela morava, é porque ela sabia que aquele povo estava indo de mal a pior. Segunda coisa que ela faz, segundo ponto, ela sabia que o seu povo jamais a trataria com dignidade. Sabe por quê? Mesmo que Raabe conseguisse deixar a prostituição, mesmo que ela dissesse: a partir de hoje eu não tenho mais essa vida como prostituta, ela jamais seria reconhecida, seria vista aos bons olhos diante do seu povo. Ela sabia que não tinha jeito para ela, era ela servir a Deus ou ela perecia naquele lugar. Veja bem que aquele povo, mesmo se aproveitando do trabalho que ela servia aqueles homens como prostituta, eles com toda certeza as tratavam como se fosse um lixo, porque era assim que vivia uma prostituta. Ela não tinha valor algum, e ela tinha certeza que aquele povo, mesmo se ela dissesse: a partir de hoje eu tenho uma nova esperança, uma nova convicção, eu não mexo mais e não quero mais trabalhar com essa prostituição, não sou mais uma meretriz, ela continuaria sendo desprezada e sem nenhum valor. Então por isso, o que ela fez? Ela preferiu se entregar ao Deus de Israel. Sabe o que acontece no mundo onde as pessoas estão? Não adianta as pessoas tentar remediar, não adianta as pessoas dizer: eu vou deixar de beber, de prostituir, continuar no mundo, porque ele não vai ter nenhum tipo de valor para o mundo, porque o mundo não tem piedade de ninguém, o inimigo não tem, aleluia, respeito por pessoa alguma. Então quem respeita, quem trata com carinho e dedicação e dá valor em você, se chama o Deus de Israel. Quando você sai do mundo, ninguém mais acredita em você, ninguém mais quer te olhar. Talvez tem pessoas aqui que o passado era triste, era um passado de destruição, e hoje você tem um novo valor. Sabe por quê? Você escolheu descer do muro e veio para servir ao Deus de Israel Todo-Poderoso. Era o que Raabe estava fazendo. Uma vez prostituta, para eles sempre seria prostituta, não teria jeito. Mas se ela estivesse ajudando o povo de Deus como ela ajudou, e como ela foi salva também, então ela seria uma heroína, porque na história Raabe é tida como uma heroína, porque entre a palavra de Deus nós vamos ver que ela é tratada como uma heroína, aquela que salvou os espias que estavam espiando a cidade. Agora, se ela fica lá, ela continuaria sem nenhum valor. Então veja a estratégia dela, a sabedoria dela. Ela usa aquela oportunidade, ela diz: agora é o momento que eu vou descer desse muro, agora é o momento que eu vou mudar de vida, agora é o momento que eu encontrei a verdadeira oportunidade para servir aquele que criou os céus e a terra, aquele que abriu o mar, aquele que deu vitória e está dando vitória para Israel. E você que já chegou aqui, você já é vencedor. E se você ainda está indeciso, saia do muro agora, sai do muro e vem para Jesus, porque Jesus quer fazer coisa nova na sua vida. Ela é tão vitoriosa dentro da atitude que Raabe tomou, que ela agora é vista, ela entra na genealogia de Jesus, né? Mateus capítulo 1, versículo 5, então ela está lá na genealogia de Jesus. O que foi isso? Uma prostituta, Jesus veio de uma raiz. Então olha que Deus faz. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus faz coisas tremendas quando você sai de cima do muro,
Quando você deixa de ser crente morno para lá e para cá, esse aí não vai prosperar. Crente que não sabe o que quer, ele está perdendo tempo dentro da casa de Deus. Nós como cristãos, nós temos que exercer a nossa fé, nós precisamos depositar nossa confiança em Deus, para que a nossa vida então, querido, seja mudada. João capítulo 1, olha o que Deus faz na vida de quem crê, de quem confia, versículo 12, João 1, versículo 12, todos quanto receberam, deu-lhes direito e poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Todos quanto o receberam, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem em seu nome. Ela acreditou, ela recebeu com alegria, ela abraçou a oportunidade, e ela teve o direito de ser encontrada na genealogia de Jesus. Ela teve a oportunidade de ser reconhecida como uma vitoriosa. A vida dela, que era marcada, manchada, ficou para trás, e Deus lhe deu uma nova oportunidade. Às vezes a pessoa olhava as pessoas que hoje aqui estão e desprezava, não acreditava, e hoje te olha e diz: mas se é ele mesmo, é ela mesmo, é assim, é porque eles receberam o Deus de Israel, abraçaram a oportunidade e hoje tem uma nova vida. Agora, em nome de Jesus, se tem dúvida, sai de cima do muro, porque tem muito crente em cima do muro, tem muito crente indeciso, tem muito crente servindo a Deus sem depositar uma firmeza, uma esperança. Que tipo de fé é essa? Que tipo de crente é esse? Que hoje vem, amanhã não quer, hoje eu vou, amanhã não quer. Não é isso que é servir a Deus. É o que Deus está dizendo. Ela decidiu descer do muro, ela decidiu servir um novo Deus, ela decidiu andar diferenciada a partir daquele dia. Ela resolveu, mesmo que ela tivesse de morrer, ela pôs a sua vida em risco, mas ela disse: ainda que eu morra, mas ainda assim o Deus de Israel se lembrará de mim, pelo feito que eu estou fazendo, pela obra de Deus. Ah, mas ela era uma prostituta, e quem éramos nós? Porque é muito fácil esquecer da onde o Senhor nos tirou. É muito fácil nós esquecermos a grande obra que Deus fez, e muitas das vezes está com a cabecinha pensando: será que eu vou, será que eu não vou? Irmão, você foi chamado para ir para frente. Você foi chamado para marchar, você foi chamado, a mão foi colocada no arado, então comece a andar para frente, não olhe para trás, porque o mundo jaz no maligno, o mundo não tem nada para você não. Se você sair da igreja e ir lá para o mundo, você vai sofrer e apanhar e até morrer lá. Ah, mas o mundo é atraente, então vai para ver. Ah, mas antes eu passava noitadas nas festas, nas boates, eu passava a noite nos forrozão da vida, e aí nada me acontecia. Agora vai para ver. Já era. O mundo não dá mais certo para você. Você já foi marcado pelo sangue do Cordeiro. Na tua vida há a marca do sangue, em nome de Jesus Cristo. É com Jesus e com Jesus mesmo. Não tem jeito de ir nem para a direita e nem para a esquerda. Tu está algemado com Jesus, então marcha, dá glória ao nome dele e saia de cima do muro. Saia da indecisão em nome de Jesus. Deus recebe aquele que se entrega a ele, e você passa a ser filho de Deus. Quem era Raabe? Uma prostituta, vivia num prostíbulo, vendendo o seu corpo. E agora? Agora é uma heroína, faz parte da genealogia de Jesus. É uma que é lembrada no livro de Hebreus. Ela está lá como uma guerreira, uma mulher que teve fé.
Isso é a obra de Deus. Deus pega o homem no monturo. Quando ele decide mudar, Deus transforma. Sabe o que está acontecendo hoje? Pessoas dentro da igreja, mas querendo viver no mundo. Pessoas dentro da igreja, mas está em cima do muro, não sabe se vai, se fica. Hoje quer, amanhã não quer. Isso não é obra de Deus. Deus não trabalha dessa maneira. Na verdade, você está servindo e fazendo a vontade do inimigo, porque para Deus não existe meio termo. Agora, está no mundo, veio para Jesus, firma o passo. Viu? Firma o passo. Somente em Cristo você terá pleno reconhecimento da sua dignidade, pois a fé cristã honra a vida humana. Em Cristo você tem dignidade. Jesus te reconhece e você tem um grande valor. Talvez você não é reconhecido por pessoa, mas Deus te reconhece com um grande valor. Você tem um grande valor para Jesus. Desça do muro agora mesmo. Há uma nova chance para você, uma nova vida, uma nova espera. Deus tem algo novo para fazer na vida de quem decidiu andar na presença de Deus. Terceiro motivo, ela creu no poder de Deus. Primeiro, ela viu que a situação do seu povo era deplorável, estava indo de mal a pior. Depois, ela também vai reconhecer que o seu povo jamais reconheceria e honraria ela, porque o mundo é assim, ele usa, abusa e depois joga fora, porque é assim. Jesus é o maior reciclador da história. Jesus é aquele que pega aquele que não tem mais valor. O mundo é assim, ele usa, aí depois joga o bagaço fora, fica lá, não serve mais para nada. Por mais que a pessoa tente, não vai ter valor algum. Mas aqui não, na casa de Deus você tem um grande valor, porque aqui você é templo de Deus, é morada do Senhor e é propriedade exclusiva de Jesus. Ela creu no poder de Deus, olha que coisa maravilhosa. Então Raabe usou o quê? Sua fé. Raabe agora coloca a sua fé em ação, porque se nós vermos no versículo 8 e 11 do capítulo 2 de Josué que nós lemos, nós vamos ver ela ali dizendo o quê? Que ouviu falar dos feitos, que o mar se abriu, e que o Deus que eles serviam era o Deus que estava acima no céu e tinha domínio em toda a terra. Então ela está dizendo e contando as maravilhas do Senhor, ou seja, automaticamente, quando os espias estavam lá antes de dormir, ela sobe e começa a dizer: nós estamos, esse povo, essa cidade aqui, fortificada por estes muros, estão tremendo de medo de vocês, porque elas já ouviram falar que o Deus que vocês servem é um Deus forte, é um Deus poderoso, é o Deus que abriu o mar, é o Deus que colocou os reis por terra. Sabe o que é isso? Ela colocando a fé dela em atitude, porque a Bíblia vai dizer uma coisa e é certo: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o testemunho do povo de Israel despertou no coração daquela prostituta, daquela meretriz, fé para servir a Deus. Então ela está dizendo: eu sei que esse Deus é poderoso, eu sei que esse Deus é maravilhoso, vocês têm o maior Deus de todos os deuses, o Deus de Israel é que vai dar vitória. Então ela acredita, irmão, ela coloca a fé em ação. O que nos faz vencer é a gente acreditar no Deus que a gente serve. Nós precisamos, como igreja, depositar mais confiança em Deus. Deixa de murmurar, reclamar. Deixa de ficar procurando recurso aonde não existe. Coloca as suas petições diante do altar, coloca as suas petições diante de Deus. Larga de contar a sua vida para os outros, começa a colocar diante dos pés do Senhor, porque Ele é que vai resolver os teus problemas. Então a Bíblia vai dizer que Jericó tinha recebido, que fizeram muitos feitos, eram os feitos que o povo de Israel tinham feito, e eles estavam com medo. E a Bíblia diz que por causa do medo do rei que governava Jericó, ele coloca e manda cerrar as portas, ninguém entra e ninguém sai,
porque nós estamos correndo sério risco desse povo de Israel entrar e tomar a cidade. Só que eles não sabiam que eles, querendo ou não, a cidade seria tomada, porque Deus havia feito promessa e eles estavam no meio do caminho do povo na conquista da terra. Então aquela cidade estava atrapalhando a conquista ser concluída. Todas as cidades que ficaram pelo meio da terra prometida foram tomadas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Ela sabia que Jericó nunca mais havia sido tomada por exército algum. Ela sabia, aquela mulher Raabe, ela sabia que as fortalezas daqueles muros e que Jericó jamais teria sido tomada. Mas por que ela toma a decisão, mesmo sabendo que aquela cidade era uma potência? Fé em Deus. A decisão que ela tomou de dizer: a partir de hoje eu quero viver uma nova vida diante do Senhor. Por meio da fé, Raabe salvou também a sua família. Quando você acredita em Deus, milagres extraordinários acontecem na tua vida. Meu irmão, larga de choramingar o passado, larga de olhar para trás e murmurar, olha para frente, para o autor e consumador da tua fé. Ei, a Bíblia diz que tudo iniciou por uma mulher que ninguém dava nada por ela. Agora ela esconde os espias, faz uma aliança com os espias, e ela é preservada. Não só ela, porque a Bíblia diz que os pais, a mãe, os irmãos também foram preservado. O que é isso? Através da sua atitude de descer do muro. Você que já desceu do muro, através de você, seu pai vai ser salvo, sua mãe vai ser salva, os seus filhos serão salvos, teus parentes serão salvos. Mas desça do muro e fica firme no propósito. Se ela abre mão, ela tinha perdido tudo. Mas ela disse: o prato está feito, a aliança está feita, vai por aqui, fique 3 dias, para que vocês não sejam surpreendidos pelo inimigo, senão eles vão te achar. E assim eles fizeram conforme ela falou, e eles foram novamente a ter com Josué, quando ele se direciona para fazer a grande obra. Agora deixa eu te falar uma coisa, João capítulo 11, versículo 40, a Bíblia diz: disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. As muralhas de Jericó eram intransponíveis. As muralhas de Jericó eram 6 metros de largura por 10 de altura. Agora imagina como é que vai derrubar uma muralha como essa. Era uma potência. Mas Jesus está dizendo, disse-lhe Jesus: já te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Sabe o que Raabe tinha visto? Ela disse: assim como o mar se abriu, assim como os reis foram vencidos, essas muralhas é fichinha. Eu quero estar do lado de Deus, eu sei que a vitória é certa. Aí ela vai dizer: olha, faz um trato comigo, quando entrares na terra, livra. Vamos exercer a nossa fé, porque 2 Coríntios 13, 4 diz assim: porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Ou seja, nós sabemos que somos limitados, mas o Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso. Diante de tantos relatos de milagres, nós também devemos crer. Quantos milagres você já ouviu? Quantos milagres você já presenciou? Quantos milagres até mesmo você viveu? E é por isso que nós devemos crer, nós devemos confiar. Assim como Raabe morava em cima do muro, mas decidiu não mais estar em cima do muro, teve uma decisão. O Senhor nessa noite está falando aqui é de decisão. Ele quer que você decida por Ele e não abra mão por nada. Você esteja andando com Ele e não negue a sua fé por nada. Ei, não vai ser um rabo de saia, não vai ser a bebida, não vai ser a droga, não vai ser nada nessa
vida, nada vai te tirar da presença do Senhor. É isso que o Senhor quer ouvir da boca do jovem, é isso que Deus quer ouvir da boca do obreiro. Aconteça o que acontecer, eu não abro mão e não nego a minha fé. É como está escrito na palavra de Deus: o que nos separará do amor de Cristo? Será a fome, será a nudez, será a perseguição? O que é que poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus? Nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nessa noite eu venho lhe dizer uma coisa: se você serve o Deus de Israel, você não está só. E se você serve a Ele com convicção, te prepara para viver o grande milagre na sua vida. Ele vai alcançar a tua família, Ele vai alcançar o teu ministério, Ele vai alcançar os teus projetos, e tudo vai dar certo. Mas sai de cima do muro, toma a decisão e diga: Jesus, eu não abro mão, ainda que esteja doendo, eu vou adorar. Aconteça o que acontecer, não negue Jesus. Aquela mulher poderia ter olhado e dito: aqui essas barreiras são intransponíveis, ei, vem cá porque tem espias aqui. Ela viu que a situação do mundo já era no maligno, já estava indo de mal a pior. Ela olhou a situação daqueles homens, mesmo comandante, capitões que vinham até ela para se prostituir. Ela olhava, eram homens de família, mas que não tinha nenhum respaldo, que não tinha mais nenhuma moral, só tinha ali a vestimenta de um capitão, mas estava corrompido. Ela olhou e viu que o rei daquele lugar também estava destruído diante das idolatrias, diante de tantas coisas que existiam naquele lugar. Então ela preferiu olhar para um Deus que tudo pode fazer. Aí ela vai dizer o que? Eu prefiro descer desse muro, eu prefiro a partir de hoje adorar ao Deus de Israel. E o Senhor nessa noite, Ele está nos chamando aqui na nossa responsabilidade, para que nós venhamos descer do muro, que nós não venhamos ser morno, nem quente, nem frio, porque senão vamos ser vomitados, mas que nós venhamos em nome do Senhor Jesus Cristo, não cochear em dois pensamentos, porque se nós fizermos isso, nós vamos perecer. A melhor coisa que Deus quer ver na nossa vida, é o que mais agrada a Deus, é a sua confiança, é a firmeza que você tem. É só você imaginar quando você anda com alguém que não é de confiança, como é que você fica? Você já fez negócio com alguém que não é de confiança? Como é que você fica? Fica todo atrapalhado. Você já andou com alguém que não é de confiança? Na hora do aperto ele foge, na hora do aperto, vamos ver, ele vai embora. Então você fica sem opção nenhuma. E já imagina Deus olhando do céu e não poder ver em nós firmeza, estabilidade. Qualquer ventinho, não, estou desmaiando, estou morrendo, estou indo embora. Jesus não quer crente desse jeito. O Senhor quer homens e mulheres de fé. O Senhor quer homens e mulheres decididos e que dizem: daqui eu não vou abrir mão, a obra que Deus entregou na minha mão eu vou levar até o fim, eu vou entregar diante do Senhor um dia e Ele vai me recompensar, ainda que lágrimas eu tenha que chorar, lágrimas de sangue, mas eu vou fazer a obra de Deus, custe o que custar. É isso que desperta no coração de Deus, que você decidiu a servir a Ele com dignidade. Então, em nome de Jesus, se alguém entrou aqui nessa noite e não tem ainda focado e não decidiu servir ao Senhor, sirva, porque se você não firmar, você é que vai sofrer. E o mundo não tem nada para nos oferecer. Esse mundo aí, por mais bonito e aparente que ele pareça ser, é tudo ilusório, tudo aí é uma podridão, tudo aí cheira mal às narinas de Deus. Mas Jesus quer que em ti exale o bom perfume de Cristo. Fica de pé nessa noite. Nós estamos aqui em mais essa oportunidade. Eu tenho certeza que a vitória que o Senhor tem para mim e para ti vai depender exclusivamente de cada um de nós.
É nós é que vamos decidir o que nós vamos fazer da nossa vida. É nós é que decidimos o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos. Então, em nome de Jesus Cristo, abra o seu coração. Talvez você entrou aqui nessa noite até fraco, dizendo: Deus, o que eu vou fazer? E Deus está te dizendo: desça do muro e ande, marche, vai à frente, porque eu tenho vitória para te entregar. Talvez você chegou aqui desanimado, mas Deus está dizendo para você que Ele não tem compromisso com o covarde, Ele tem compromisso com homens e mulheres valentes, dignos de ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. E assim como o Senhor honrou a Raabe, a meretriz, o Senhor vai honrar você, o Senhor vai honrar a tua família, o Senhor vai mudar a sua história. Mas em nome de Jesus, não negue a sua fé, não abra mão da sua convicção com a sua fé em Cristo Jesus, porque isso seria uma verdadeira destruição. Senhor nosso Deus, Senhor eterno e poderoso Pai, aqui nós estamos diante da Tua presença, nós pedimos as Tuas mãos estendidas. Senhor, abençoa Teu povo, Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos que aqui chegaram. Senhor, e se alguém chegou aqui desanimado, Pai, levanta a fé dos Teus filhos, erga, Senhor, a fé dos Teus servos, Senhor, e que eles vejam a grandeza e o poder que está entregue nas mãos do Senhor. Repreenda, Deus, a frieza, repreenda, Pai, aleluia, todo pensamento contrário. Dá vitória, Jesus, nessa noite. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Fortifica a tua igreja e dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Podeis tomar o seu lugar.